Olá, tenha uma boa madrugada e vamos juntos nessa edição com as notícias do Brasil e do mundo, aqui no Jornal Toda Hora. O presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, pediu demissão do cargo. A saída dele já tinha sido um pedido do presidente Lula e o motivo foram as denúncias de descontos indevidos do INSS, alvo de uma grande operação. A Polícia Federal mapeou empresas de fachada que receberam milhões de reais em desvios feitos por cobranças indevidas descontados mensalmente para beneficiários do INSS. De acordo com a operação chamada Sem Desconto, entidades conveniadas com o INSS realizavam cobranças direto na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e depois repassavam os valores para empresas de fachada. As entidades envolvidas no esquema supostamente prestavam serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde. Mas, segundo a investigação, elas não tinham estrutura para prestar esses serviços. 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos. Segundo a Controladoria Geral da União, a maioria dessas pessoas não tinham autorizado esses descontos e que, em sua maioria, eram decorrentes de falsificação de assinatura e de outros tipos de artifícios. Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões de reais. No período entre 2019 e 2024. A apuração revela que um dos grupos investigados recebeu mais de 300 milhões de reais em desvios. A operação autorizada pela Justiça Federal atingiu 13 estados e o Distrito Federal, com 211 buscas e apreensões em 34 municípios. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram apreendidos pela Polícia Federal carros de luxo, joias, obras de arte e dinheiro vivo. A Mercedes-Benz entregou cerca de 175 ônibus elétricos à cidade de São Paulo, mas não recebeu o pagamento. A prefeitura apontou a falta de estrutura da Enel. A razão do não pagamento, segundo a montadora e a prefeitura da capital paulista, é a falta de infraestrutura nas garagens de energia elétrica para carregar os veículos, responsabilidade da concessionária Enel Distribuição São Paulo. Os modelos foram produzidos entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, após uma encomenda feita para a renovação da frota. No entanto, a prefeitura somente pode pagar os veículos que estiverem efetivamente circulando e atendendo a população. A montadora afirma já ter proposto ajustes à prefeitura para aperfeiçoar o sistema de subvenção e, assim, acelerar a transição energética no transporte coletivo. O governo do presidente Donald Trump anunciou sua intenção de proibir todos os corantes artificiais dos alimentos nos Estados Unidos até o fim de 2026, uma medida apoiada por especialistas em saúde. Os Estados Unidos vão proibir progressivamente corantes alimentícios artificiais até o final de 2026, medida apoiada por especialistas em saúde. O novo chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA na sigla em inglês, disse que a medida abrange 8 aditivos, todos derivados do petróleo e suspeitos de terem efeitos nocivos à saúde. O funcionário citou estudos ligando esses corantes à hiperatividade, diabetes e câncer. Nos últimos 50 anos, as crianças americanas têm vivido cada vez mais em uma sopa tóxica de produtos químicos artificiais. Os corantes sintéticos afetados pela medida são amplamente utilizados pela indústria alimentícia e estão presentes em milhares de produtos, como doces, cereais, molhos e bebidas. A FDA explicou que nenhum deles tem valor nutricional e que servem apenas para enganar para fins comerciais, fazendo com que os alimentos pareçam mais vermelhos, azuis, frutados ou atraentes do que realmente são. E Donald Trump declarou que vai reduzir substancialmente as tarifas sobre muitos produtos chineses. E o secretário do Tesouro afirmou que o confronto comercial entre as duas potências é insustentável e que a guerra comercial será atenuada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai reduzir as tarifas sobre muitos produtos chineses. 145% é muito alto e não será tão alto, não será tão alto. Chegou a esse ponto. Estávamos falando sobre o fentanil, onde sabe, vários elementos elevaram para 145. Não chegará nem perto desse nível. Cairá consideravelmente, mas não será zero. Costumava ser zero, fomos simplesmente destruídos.
used to be zero. We were just destroyed. China was... Trump disse inicialmente que estava impondo tarifas à China por seu suposto papel na produção e na cadeia de fornecimento de fentanil. Depois alegou que Pequim estava se envolvendo em práticas comerciais desleais em relação a Washington. Pequim respondeu a essa série de tarifas, impondo 125% sobre produtos norte-americanos. Após as declarações de Trump, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as tarifas impostas entre as duas principais economias representam um embargo comercial de fato, mas que ele espera uma redução desse conflito bilateral, já que o confronto comercial entre as duas potências é insustentável e a guerra comercial será reduzida. Os principais índices de Wall Street subiram após os comentários de Bessent, que ocorreram paralelamente às reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Eu fico por aqui e na próxima edição vamos falar sobre a capital gaúcha que ainda se cura após a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. É 1h35. Até mais. Tchau.